Videoaula número 3. Até o presente momento, nós falamos sobre as vantagens de se fazer a sistematização do terreno. Vamos aqui para algumas desvantagens, ou como a gente pode chamar também de limitações do processo de sistematização. Imaginem, né, retomemos aqui aquela imagem daquela figura do tabuleiro. Como eu já disse, é necessário uma tarefa, um trabalho de sistematização muito eficiente para a gente conseguir colocar uma lâmina de água que seja uniforme em toda a extensão do tabuleiro. Tá correto? Então, isso leva a um gasto maquinário, né? Principalmente maquinário, é um gasto muito grande, né? Ou melhor, a palavra gasto não é tão bem empregada, um investimento, né? Um investimento muito grande no processo de sistematização. Uma outra desvantagem seria a possibilidade de expor o subsolo infértil. Pessoal, subsolo, quando a gente fala em subsolo, a gente está pensando na camada subsuperficial do solo, ou seja, naquela abaixo de 20 centímetros. Tá? Então a gente expõe essa camada. Né? Então se torna uma desvantagem expor essa camada que é pouco fértil. Então, expondo ela, a gente vai plantar sobre uma superfície de baixa fertilidade. Uma outra desvantagem seria, mesmo não expondo o subsolo, haverá queda temporária de produtividade nas zonas de corte. Então veja, se a gente não expõe o subsolo, se o subsolo não se, melhor dizendo, né, melhor explicando, no terreno, durante a sistematização, você tem regiões que é feito o corte e regiões que recebe terra, né, de aterro. Na região de aterro, essa parte do tabuleiro, ou parte do sulco, bom, ali vai existir, portanto, uma exposição de terra por pouco fértil. Então a gente vai plantar, a gente vai semear sobre uma superfície de baixa fertilidade. Essa é, portanto, uma outra desvantagem da sistematização do terreno, mas que ela ocorre apenas do primeiro ou segundo ano. Certo? Bom, fases de execução e planejamento. A primeira, nesse processo de sistematização, o que se faz inicialmente é o reconhecimento da área e dos solos. É feita então uma definição da cultura e dos sistemas de irrigação a ser utilizado. Né? Então, se eu vou plantar arroz e eu tenho água suficiente, eu posso determinar que naquela área vai receber uma irrigação por inundação, além também da necessidade e grau de sistematização. Né? É preciso fazer aí um reconhecimento da área e averiguar a necessidade de corte e aterro da água. Né? Muito bem, uma outra aqui falando das fases da execução, né, nós vamos aqui a escolha da época de operações. Ela deve ser feita necessariamente durante o período não chuvoso, né, durante o período seco do ano, na estação seca, naturalmente. Né. Ainda sobre as fases do planejamento e execução, é necessário fazer o desmatamento e limpeza do terreno. Então, aconselha-se que, após as operações de desmatamento e limpeza, o terreno ele seja gradeado e, se possível, sejam efetuadas algumas passadas com grade niveladora, tendo em vista o aumento, tendo em vista aumentar o rendimento dos trabalhos topográficos e das máquinas posteriormente. Então, existe essa orientação após é necessário inicialmente, antes de tudo, fazer uma limpeza, você retirar aquela árvore, você retirar aquela vegetação, né, fazer aquele desmatamento e uma limpeza, uma retirada dos restos vegetais da área que receberá a sistematização. Mais um procedimento a ser feito, né, durante a fase do planejamento e execução. Isso seria o levantamento plano altimétrico. Para quem se lembra, né, e eu já falei isso anteriormente, o levantamento plano altimétrico seria nada mais do que aquele trabalho com o nível óptico para a gente fazer, né, o levantamento das cotas do terreno.
Então, em áreas com declives desuniformes e acentuados, recomenda-se a divisão destas em parcelas, a quais devem ser orientadas a partir de um estudo das curvas de nível do terreno. A gente divide, a gente divide aquele terreno, né, em uma grade que tenha uma que tenham parcelas de tamanho aproximado de 20 metros, né, 20 metros por 20 metros, certo? Muito bem, vamos encerrar essa videoaula. Vamos para a última videoaula, a videoaula de número 3, ela se encerra aqui.